Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. É uma leitura geral, intuitiva, atemporal. Pega aquilo que fizer sentido para ti, que não fizer sentido, deixa de lado. Vamos lá. Então vamos ver, por favor, tarô. Energia para Aquário. Aquário. 8 de espadas. Aqui tem muito pensamento, excesso de pensamento. Esses pensamentos causando é como se fosse uma teia, né, que envolve a pessoa e que tira, de certa forma, ela do senso de realidade. Porque o pensamento, a mente, ela cria situações, né? A mente mente o tempo todo, ela cria situações que ela vai nos envolvendo de tal forma e que a gente acaba acreditando naqueles medos, naquelas situações, naquelas coisas que na maioria das vezes jamais acontecerão. O 8 de espadas, ele fala desses jogos mentais e dessa criação muito fértil, muito fecunda, muito criativa que a mente tem. Criativa nem tanto, né? Criativa mais com limitações. Porque a única coisa que é infinito e ilimitado é o poder de Deus, é o poder do universo em criar situações inéditas para a nossa vida. Então a nossa criatividade, ela vem desse lugar do inédito, do extraordinário e que só vem através da inspiração. Quem está vivendo nessa situação de mental, completo mental, é uma pessoa que está limitada nas suas criações, que está limitada na sua criatividade, que está limitada a situações de até repetição. Porque a mente, ela só consegue perceber as coisas a partir de experiências vivenciadas por ela. Então, quantas vezes a gente imagina numa situação que uma coisa vai acontecer, mas aquela coisa que vai acontecer, se tu conseguir parar e observar aquilo que a tua mente está te dizendo, ela não está te dizendo nada mais, nada menos do que algo que já te aconteceu ou base em algo que já te aconteceu. Então, não é real. Não é real. A mente humana, ela tem um mecanismo de defesa que faz com que a gente crie situações de medo, porque a gente tenta se defender o tempo todo. Quando essa situação ela se torna desequilibrada e excessiva, é que o medo começa a nos paralisar, né? É que o medo começa a tomar conta realmente e não permitir que a gente faça os movimentos necessários na nossa vida. O medo, ele é uma virtude que a gente precisa aprender a dominar. Ele é uma virtude, nos mantém vivos. O medo é que nos mantém vivos. O medo da morte é que nos mantém vivos. O medo é o que nos mantém vivo. Percebe? Mas o medo nos tira a vida também. Porque ele não permite que a gente viva as situações. Ele nos coloca numa situação de medo de tudo, medo de arriscar, medo do novo, medo, que faz com que a gente paralise. E o que vai acontecer depois? E se não for do jeito que eu penso? E se der ruim? E se eu não conseguir? E se não sei o que? É o medo. Então aqui tu tá vivendo muito numa situação no mental. Tu tá permitindo que a tua mente tome a frente das coisas e vá decidindo tudo. Sem dar espaço para a criatividade vinda da inspiração divina guiar os teus caminhos, te trazendo novidade, te trazendo entusiasmo. Vamos ver o que mais, o que tá acontecendo contigo, por que tu tá assim? Eu até sei por quê. É o problema que a humanidade está enfrentando.
Não saber aonde ir porque precisa sempre que alguém lhe diga o que fazer. Quantos litros de água eu tenho que tomar, quantas horas eu tenho que dormir, que quantidade de comida eu tenho que comer, que tipo de comida eu tenho que comer. Nada mais é feito a partir do teu sentir. Tudo é feito a partir daquilo que tu vê, a partir do que a tua mente cria. O outro lá falou que tem que tomar 3 litros de água. A tua mente te diz, olha, se o fulano disse que então tu tens. Não é quando tu tá com sede, é o quanto o outro disse que é bom pra ti. A água é vital, né? Tu sabe disso desde que sempre. Precisa que alguém te diga que tu tem que tomar água? Ou será que teu próprio corpo vai te dizer, né? Se tu não tomou, que tu tá com sede, que tu tá com sono. Até isso, né? Até isso a tua mente faz. Porque a tua mente é que te faz tu ficar nessa dependência. De achar que tu precisa que alguém te diga pra que lado ir, o que fazer, que decisões tomar, o que é melhor, né? Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. É um excesso de... Os namorados. Uma carta que fala de decisão, escolha. Pode ser que aqui esse seja um momento onde tu precise tomar algumas decisões. E tu sabe que eu percebo muito isso, que o livre-arbítrio, ele também é uma coisa colocada na nossa vida, também para que a gente aprenda a gerenciar a nossa vida. É muito comum, eu vejo muito isso, que aconteceu comigo também. Quando a pessoa, ela vive uma vida assim, ela trabalha no sistema ali, né? Cumprindo horário, batendo ponto. E aí ela tem aquele horário para chegar, ela tem aquele horário para sair. Ela tem aquele cronograma, aquela rotina, ela precisa cuidar das coisas dela, ela precisa estudar, ela precisa não sei o que, ler, fazer, acontecer. Ela faz aquilo daquele jeito e tal, e ela quer sair daquele sistema. Aí ela consegue sair daquilo e vai fazer um empreendimento, um negócio para ela. É a coisa mais comum que tem, ela não conseguir levar aquilo adiante porque ela não sabe o que fazer com o próprio tempo. Quando ela precisa gerenciar a própria vida, ela não sabe, ela precisa que alguém esteja ali lhe dizendo o que fazer, que horas que ela tem que fazer, porque quando o negócio passa a ser dela, ela não sabe o que fazer. O que eu vou fazer com esse tempo? Que horas eu faço tal coisa? Que horas eu começo? Que horas eu paro? E é muito comum a gente ver as pessoas que são empreendedoras, empresários, enfim, não importa o tamanho da empresa, da situação, da pessoa, ela não tem hora para parar. Então ela trabalha ali 12, 14 horas porque simplesmente ela tem aquela ânsia assim de não saber, o não saber gerenciar o próprio tempo. Não saber fazer as próprias escolhas. E a gente tá girando aqui na mesma situação. Tu percebe? Desde a hora que a gente começou, que a gente tá falando sobre isso. Sobre comandar a própria vida. Né? Então eu sinto aqui que é uma deficiência no saber fazer boas escolhas e no saber comandar a própria vida. O saber fazer boas escolhas implica também em tu escolher aquilo que alimenta a tua alma, aquilo que instiga tu viver a inspiração e não aquilo que faz com que cada vez tu fique mais no mental. Exemplo. Terminei meu período de trabalho agora e eu tenho 1 hora livre ali, 2 horas livre, ainda tá, o dia tá claro, o sol tá bonito, a gente tá na primavera. O que eu faço nesse tempo aqui que eu tenho 1 hora, 1h30, 2? Ah, vou assistir um filme, vou mexer no celular, quando tu viu passou a hora. Ou então eu poderia muito bem pegar minha cadeirinha, pegar uma esteirinha, e sentar numa graminha, ir até uma praça, ir até um parque, ir até uma praia, ir na beira de um rio, de um lago, de uma natureza, embaixo de uma árvore que seja. Pegar um livro para ler, simplesmente contemplar a natureza, tomar um matezinho sentadinho ali. E o que tu tá escolhendo? Vou assistir uma coisinha aqui, um filmezinho aqui, um videozinho. Então também é sobre isso. Essas situações, elas também nos proporcionam. Isso também é escolha. E essas escolhas feitas de forma
com base aí no mental, elas te deixam cada vez mais vivendo isso. Porque aquilo que te reconecta e que faz com que tu viva numa mente mais tranquila, aquela que consegue ser inspirada pelo divino, ela se reabastece na reconexão com a natureza. Tudo é sobre onde a gente se... Tá, a questão pra ti aqui é a seguinte, ó. Sabe onde é que a gente recarrega? Tu sabe o que a gente precisa fazer quando a mente, ela tá excessivamente pensando, quando tu tem uma exaustão? A exaustão, como é que a gente reabastece? Como é que a gente cura a exaustão? A exaustão mental pode ser dormindo? Pode. Mas qual outra forma? Como é que a gente reabastece as energias? Em contato com a natureza. Um pezinho no chão, ficar um tempinho na natureza ali, sentar no chão, ir até uma praça, ficar um tempo ali. Porque aqui é sobre escolhas. O que tá na tua cabeça agora, porque o conhecimento, não sei se é exatamente sobre isso que a gente falou, mas o conhecimento tu tem. Mas acho que o que acontece aqui é que tu não tá fazendo. Tu não tá sabendo fazer boas escolhas. E essas escolhas que eu tô te falando aqui é uma questão importante. Não é um arcano menor que tá te falando aqui, tu precisa fazer escolhas. Não, a gente vem aqui com a vida mesmo. A criação te dizendo, olha, tu precisa fazer essas escolhas. É importantíssimo que tu faça. Porque hoje tu tá com a cabeça perturbada, amanhã essa cabeça perturbada, ela vai precisar extrapolar em algum lugar. Se tu não esvaziar essa mente, esse excesso vai transbordar. E o transbordamento disso causa um emocional desequilibrado, causa uma depressão, uma tristeza, simplesmente uma tristeza, ou enfim, tá? Porque nem toda tristeza é depressão, mas enfim. O que mais que podemos dizer para o signo de Aquário com relação a isso? As boas escolhas, né? Que tu tá deixando de fazer. O louco. O louco me fala do novo. Me fala do princípio, do primeiro passo numa direção. Então pode ser que exista aqui uma situação na tua vida, uma oportunidade realmente de começar algo novo, de dar o primeiro passo em direção a alguma coisa, de viver a tua vida de uma outra forma, porque essa carta aqui também me fala do entusiasmo, daquele entusiasmo de olhar para a vida também todos os dias com aquele olhar de novidade, porque é assim que a vida é. Não é todos os dias a mesma coisa, muito embora tu acorde todo dia na mesma casa, no mesmo quarto, vá para o mesmo trabalho, ande na mesma cidade, não é tudo igual. Cada dia é único. Cada novo dia, nova oportunidade são únicos. Então, assim, é também aqui aquele olhar não é unicidade que fala, é aquele olhar de novidade. Aquele olhar que a criança tem para as coisas, ela pode ver aquele brinquedo todos os dias, mas ela olha para aquilo com novidade como se fosse a primeira vez. Também pode estar te faltando um pouco isso aqui, também é isso que eles estão te dizendo, para que tu busque esse tipo de atitude na tua vida. Olhar para as coisas, para a tua vida em si, todos os dias, mesmo as coisas mais comuns e cotidianas, como se fosse a primeira vez, né? Com entusiasmo aqui. E isso é uma escolha. Não importa o que tu tá fazendo. Tô num emprego que eu não gosto. Trabalha hoje pra amanhã tá num que tu goste mais, pra tá fazendo uma coisa que tu goste mais. Não existe, não tem possibilidade. Porque se tu for demitida hoje, amanhã tu vai ter que conseguir outro emprego? E aí como é que fica? Entende? Hoje eu não posso sair desse emprego e fazer o que eu quero. Pois faça, construa, trabalhe mais, abra mão de algumas coisas para que amanhã tu possa estar na situação que tu quer e tu entendeu. Essa semana eu tô tirando uma cartinha aqui das cartas xamânicas, né?
que é a descoberta do teu poder, das forças que tu pode usar a teu favor através da energia dos animais. É bastante pertinente com aquilo que a gente falou pra ti até agora, com essa reconexão com a natureza. E eu gosto muito e acho isso de suma importância. Não teríamos tantos problemas e questões aí, caso a gente não tivesse esquecido do que é que nos mantém vivo. Vamos lá. Aquário. Aquário. Elas são bem ruins de embaralhar. E é por isso que eu quase não uso. Além do fato, claro, que eu tenho que ler também, né? A águia. A águia. A carta é que aqui me veio muito essa coisa de o louco não é a carta 1, né? O louco é a carta, é o 0. É quando zerou, é o começo da jornada, né? Mas me veio muito essa energia de começo aqui com essa carta 1. Então vamos lá. Águia, voe alto e toque o grande espírito. Partilhe comigo sua energia. Toque-me, honre-me para que eu possa conhecer-te também. A águia é o espírito, né? Então ela vai falar aqui do espírito. A energia da águia representa a força do grande espírito. A conexão direta com o divino. Eu simplesmente amo de todo o meu coração isso. Olha só que perfeito! Tudo que a gente estava falando até agora é a capacidade de viver na esfera espiritual e ainda assim ter os pés no chão, continuar ligado equilibradamente à vida nessa terra. Ou seja, isso que eu tô te falando, tô lendo aqui, foi tudo que a gente falou até agora. É possível sim que a gente viva essa vida aqui na terra, a vida na matéria, que é a vida a qual estamos neste momento inseridos, mas ainda assim buscar a conexão com o todo, que é a verdadeira vida, a verdadeira essência, é o que nos alimenta, de fato, que nos mantém vivos. Olha que espetáculo! Que maravilha! Então, se você tirou a carta da águia, isso significa que você deve acreditar mais em seu coração e reunir todas as forças, porque o universo está lhe concedendo uma oportunidade de voar muito acima da dimensão mundana da tua consciência. Existe infinitas possibilidades de resolver, seja lá qual é a questão, ou de vivenciar as experiências dessa vida, que para além daquilo que a tua mente está te dizendo. A mente, ela é limitada. Deus, o divino, o universo, o todo-poderoso é infinito. Percebe? Que mais? Que mais que a águia pode te ensinar? Alimente o seu corpo, mas alimente ainda mais a sua alma. No reino da Mãe Terra e do Pai Céu, a dança que nos leva a voar tem como pré-requisito a superação do medo e a disposição para embarcar na aventura. Não, é demais. Na aventura que você está criando neste momento em sociedade com o divino parceiro. O divino parceiro. Qual é a sociedade que tu pode criar com o divino parceiro? Aliviar e curar a tua mente para que tu consiga viver em inspiração. Essa é a parceria que tu precisa ter na tua vida, tá? Se a águia voou majestosamente para o meio de suas cartas, foi para adverti-lo de que precisa restabelecer suas ligações com o elemento ar. O ar simboliza o plano mental. E neste caso específico, sua mente superior. Gente, que espetáculo, que leitura maravilhosa. É preciso lembrar que a sabedoria nos chega de forma frequentemente curiosa, mas está sempre relacionada com a força do grande espírito. Curiosa por quê? Porque a resposta ela pode vir de várias formas, num sonho, numa intuição, numa conversa com alguém, entendeu?
Se você tem andado nas trevas da ilusão, a águia pode iluminá-lo, pois ela o ensina a olhar para um plano mais alto, a tocar o avô sol com seu coração e a amar tanto a luz quanto as trevas. Quando for capaz de perceber a beleza e a utilidade tanto da luz quanto das sombras, você será capaz de alçar voo por uma dimensão superior, assim como a águia. Aqui também está falando sobre essa coisa do mental aqui que fala do equilíbrio de luz e sombra, é aquilo que eu estava te falando aqui, que o medo, ele é uma virtude que te mantém vivo, mas ele também te paralisa. Então é o equilíbrio, a luz e a sombra de cada coisa, né? A magia da águia é o presente que concedemos a nós mesmos para mantermos sempre em mente a lembrança da liberdade existente no céu. A águia deseja que você permita a si mesmo gozar a liberdade segundo os desígnios do seu coração e para encontrar a felicidade que ele ambiciona. Que maravilha! Aqui está falando bastante sobre o equilíbrio do elemento ar, né, que é representa o plano mental, que a gente falou bastante aqui. Então eu senti também uma questão aqui, uma necessidade de aterrar-se, né? Como é que a gente se aterra? Quem tá muito nessa coisa do mental. Como eu te falei anteriormente, na conexão com a natureza, passar um tempo na natureza é uma forma da gente se aterrar, e eu vou reiterar aquela parte que eu te falei sobre botar o pé no chão, descalço. Se tu mora num prédio, se tu mora num sobrado, num apartamento, num não sei o que, se não é uma casa térrea, tu sai ali na porta e tem, vai em algum lugar que tu possa colocar esse pé no chão, porque principalmente para quem mora em andares superiores, para quem vive muito, é muito mais fácil essa coisa assim da mente ficar, entende? Porque tu tem pouco contato com a terra em si. Tá? E não pode ser uma coisa assim, simbólica, eu tô com o pé no chão, não interessa se eu tô no 10º, no 5º, no 2º andar. Não. Tu tem que botar o pé na terra. É 5 minutos, gente, 5 minutos. O pé na terra, tá? Na terra. Vai numa praça, vai num lugar que tu possa botar o pé na areia, na terra, no chão. No chão, não no piso do teu apartamento, tá? É o que eu vejo pra vocês. Beijos, fiquem com Deus.